Vamos iniciar a nossa reunião pública através da prece. Fechemos os olhos nesse instante. Pensemos em Jesus. Senhor Jesus, amigo de todos nós, graças te damos pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, podendo estudar o teu Evangelho, podemos refletir nos teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Vem nos conduzir, Senhor Jesus, vem nos amparar, vem consolar os nossos corações, abra-nos as mentes, Senhor, ao entendimento do ensinamento contido no teu Evangelho. Em teu nome, em nome dos espíritos amigos que dirigem a nossa casa, iniciamos a nossa reunião pública, dizendo muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos à nossa reunião pública virtual. Nós, na noite de hoje, aqui neste salão, onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. A palestra da noite de hoje tem por tema o ponto de vista. O ponto de vista está no capítulo 2, são os itens 5 a 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós convidamos para proferir a explanação uma trabalhadora da nossa casa, uma das suas dirigentes, que é a Marli, vinculada ao Instituto da Criança. A Marli vai ter 30 minutos para comentar para nós esta passagem do Evangelho, este tema, o ponto de vista. Sem mais delongas, passamos a palavra para ela. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Fique à vontade. Meus amigos, meus irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que tantos esclarecimentos, que tanta luz tem trazido para o nosso caminho, para a nossa vida. Então, nosso tema de hoje é o ponto de vista. E o Espiritismo nos traz esta luz, nos traz essa orientação, nos ensina o que nos aguarda após essa vida presente. E é exatamente essa compreensão da vida futura que fortalece a nossa fé, que nos faz passar pelas dificuldades, pelo dia a dia, pelas aflições, pelos problemas do nosso dia a dia, com outro olhar, com mais fé, com mais esperança, na certeza de que tudo isso há de passar. Fé que traz consequências na moralização das pessoas, porque muda completamente o ponto de vista sob a qual encaram a vida presente. Então, se nós encaramos a vida presente sob outro olhar, as aflições, as tribulações, as dificuldades naturais do nosso caminho passam a ter um outro significado e leva as pessoas a mudar a sua vida presente, a fazer semeaduras diferentes, a fazer com que nossas atitudes, o nosso comportamento possa se adequar às leis divinas, às leis de Deus, porque sabemos que tudo que nós plantarmos hoje, o que nós estamos semeando, as ações que nós temos em relação ao nosso próximo, vão nos levar a uma vida futura mais feliz. Passagem, breve estadia. Que passagem é essa? Ele tem essa visão. Então, nós precisamos de elevar o nosso olhar, elevar o nosso ponto de vista, perceber que a vida que nós passamos aqui é um momento muito pequeno perante a nossa eternidade. E passamos por essa vida, passamos pelas oportunidades com um aproveitamento melhor do nosso tempo e modificando os nossos valores, modificando as nossas ações, porque temos em vista, temos o nosso olhar no alto, na vida que nos aguarda, que é a vida maior, que é a vida verdadeira.
O que significa então para esta pessoa que tem o ponto de vista da vida futura, o que significam para ele as aflições desta vida? Então vemos nas provas, nos sofrimentos, nas dificuldades, como oportunidades benditas, que Deus em sua bondade, em seu amor infinito nos concede, para nos provar e para nos ensinar a passar por todas elas com resiliência, com paciência, com fortalecimento e com fé. E ao passar desta condição de dificuldade, de sofrimentos na Terra, nós vamos perceber que a vida espiritual é muito mais do que isso. Os valores verdadeiros são os valores da nossa alma. Para a pessoa que tem o ponto de vista da vida futura, o que significaria para ele a morte? Nada mais tem de apavorante, porque torna-se a porta da libertação, que permite ao exilado o acesso a uma morada de bem-aventurança e de paz. Então, para a pessoa que tem esse ponto de vista, ela não tem mais medo, não tem pavor da morte, porque ela tem uma ideia precisa da vida futura, do que o aguarda, como serão as relações na vida espiritual, na vida futura, como serão as conquistas, como será a continuidade da nossa vida. Então, essa certeza na imortalidade da alma dá para ele uma sensação de calma e ele passa por essa prova do desencarne de uma maneira tranquila, com mais fé, com mais esperança. Meus irmãos, para aquele que duvida da vida futura, que apenas duvida da vida futura, todos os seus pensamentos se voltam para a vida terrena. É como se a sua vida estivesse entre o berço e o túmulo e concentra todos os seus esforços, toda a sua atenção apenas na vida presente. Não entrevê bens mais preciosos que os da terra. Comporta-se como criança que nada vê além dos seus brinquedos, numa visão estreita, numa visão pequena, como se os bens que ele está cultivando, adquirindo no dia a dia, fossem os mais importantes e como se isso fossem os bens verdadeiros que ele vai levar consigo eternamente. Qualquer desilusão, qualquer esperança aniquilada, orgulho ou vaidade ferido, impõe a si mesmos voluntariamente uma tortura sem fim. Tudo ao seu redor adquire uma vasta proporção e uma grande importância aos seus olhos. É como se cada problema que ele estivesse vivendo, qualquer dificuldade, qualquer empecilho, tomasse uma proporção tão grande e isso vai lhe trazer um grande sofrimento. Então, o ponto de vista da vida presente faz com que a dor aumente muito, porque não sabemos o porquê estamos sofrendo, para que estamos sofrendo, por que Deus está nos testando, o que Deus quer com essas dificuldades, com essas provas. Então, quando a gente não percebe nada antes desta vida, nem após esta vida presente, nós entramos em certo desespero, porque nos falta a compreensão da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Se nos colocarmos no alto de uma montanha, as pessoas que tinham altas posições vão lhe parecer minúsculas, como as formiguinhas numa porção de terra. Então, ali embaixo, tudo vai ser igual. Os proletários, aqueles que são os poderosos, vão ser todos iguais aos olhos de Deus, porque o nosso olhar, ele ampliou-se. Do alto, nós vemos o que passou e o que está por vir. Então, nossa visão aumenta e nós conseguimos perceber o porquê das dificuldades, o porquê dos sofrimentos aqui na Terra. E passamos pelas provas da vida terrena com mais tranquilidade, com mais calma de espírito, ao contrário daquele que a sua atenção, o seu esforço está apenas nesta vida. Aí realmente ele sofre muito, sem uma visão do que o aguarda e sem uma compreensão do porquê da dor. Para aquele que examina a vida terrena pelo ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas no firmamento, elas perdem-se na imensidão. Lamenta que efêmeras criaturas se entreguem a tantas inquietações para conquistar posições por um breve tempo, porque tudo isso passa. Então, aquele que tem o ponto de vista da vida futura observa a humanidade e se entristece com isso,
porque vê as pessoas caminhando com tanta dificuldade, com tanta pressa, com tanta luta para ter coisas, para ajuntarem seus celeiros, as suas riquezas, os seus bens da terra. E do que isso vai valer? O que vai levar de tudo isso para a vida espiritual? Nada disso. Apenas vai levar aquilo que são aquisições da alma, são os conhecimentos, são as virtudes, é o bem que se fez. E por isso ele passa pela vida presente com mais tranquilidade. É por isso que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre numa razão inversa da fé na vida futura. Ou seja, quanto mais fé, quanto mais esperança eu tenho na vida futura, que é a vida que me aguarda após o desenlace terreno, então os bens da terra têm uma importância muito pequena. Nós damos um valor muito pequeno aos bens da terra, porque eles não são os verdadeiros. Por isso que é uma razão inversa. Se nós damos um valor pequeno aos bens da terra, a nossa fé na vida futura, ela vai aumentar, porque ele percebe quais são os bens verdadeiros. Pode-se ter também o seguinte argumento: se todos pensassem desta maneira e ninguém se ocupasse das coisas terrenas, tudo correria perigo. Mas não é bem assim. Deus nos coloca na terra, essa terra que é uma escola bendita, para cumprir os desígnios divinos, trabalhando por necessidade, por prazer ou por dever. A procura pelo bem-estar o força a tudo melhorar, impulsionado pela lei do progresso, pela lei da sociedade, que são leis da natureza. Então estamos aqui, claro, para vivermos com os recursos que a vida nos oferece e fazermos o melhor, cumprimos o nosso dever, cumprir as nossas tarefas no ambiente familiar, no ambiente profissional, porém não dando a essas aquisições o valor que eles não têm. Não tem. O valor maior é o valor espiritual. São as aquisições que nós podemos ter ao viver uma vida aqui na Terra, de uma maneira diferente, de uma maneira bondosa, uma maneira caridosa, uma maneira que respeita o próximo, como gostaríamos que eles nos respeitassem. Então, Deus nos colocou no momento certo, no lugar certo, para colaborarmos, impulsionando o progresso e não abusando dos bens que Deus colocou em nossas mãos para darmos uma utilidade para Ele em benefício do nosso próximo, em benefício do nosso próprio progresso também. Somente quem considera o futuro atribui ao presente uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando no destino que nos aguarda. Então, se meu ponto de vista é o futuro, eu vou pensar: o que estou fazendo aqui na Terra? De onde vim? Para onde vou? Essa visão ampla modifica a minha vida presente, porque eu sei que um destino de felicidade, de alegrias nos aguarda quando nós passamos a viver essa vida terrena com outro olhar, com outra maneira, porque sabemos que estamos aqui de passagem, somos viajores nessa jornada eterna, essa jornada infinita e que todos os dias está nos ensinando e fazendo de nós pessoas melhores. Meu reino não é deste mundo, assim nos ensinou Jesus. Deus não condena, portanto, as alegrias terrenas, mas sim o abuso delas em detrimento das coisas da alma. E está prevenido contra esses abusos aquele que aplica a si os ensinamentos de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus nos afirma isso, o que ele está querendo nos dizer? Nos dizer que a vida futura é a vida verdadeira. É a vida que nos reserva a aquisição de bens verdadeiros da alma, que nós cultivamos no dia a dia. Então, que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus, pensando que a vida verdadeira, que a vida futura, é a vida que nos aguarda, reservando para nós as conquistas do que nós fizemos no nosso dia a dia. Quem se identifica com a vida futura é semelhante a quê? É semelhante ao rico, que perde uma pequena soma, mas sem se perturbar. Quem concentra o seu pensamento na vida terrena é similar ao pobre, que perde tudo que possui e se desespera, porque ele concentrou seus esforços, concentrou a sua atenção nos bens da terra, colocou tudo, toda a sua vontade, todo o seu amor nos bens da terra. E quando eles deixam de existir, então o sofrimento se torna muito grande, o desespero é muito grande.
Então, meus irmãos, precisamos de mudar o ponto de vista para a vida futura. E desse ponto de vista, dessa maneira, o nosso olhar se amplia e vamos voltar para a terra e perceber como tudo foi importante, como tudo foi válido para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Mas não precisamos de ficar atribulados, ficar sofrendo no dia a dia, nos sofrimentos que temos, porque eles passam. As lições ficam e os sofrimentos passam. Como o Espiritismo pode então contribuir? Contribui ampliando o nosso pensamento, abrindo novos horizontes, em vez daquela visão estreita, restrita, que nos concentra apenas na vida presente. Mostra que a vida é apenas um elo entre as várias vidas, entre as várias oportunidades nessa obra maravilhosa de Deus, nosso Pai Criador. Mostra a solidariedade que une todas as existências do nosso ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de vários mundos. Então, a doutrina espírita nos esclarece que é preciso perceber que estamos aqui de passagem, que tudo é necessário, que tudo é útil para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade real. Na época do Cristo, as pessoas não entendiam isso, e Jesus reservou para o futuro a compreensão dessas verdades. Meus irmãos, queríamos relatar para vocês uma pequena história relatada por Meimei do livro Pai Nosso, que se chama No Serviço da Perfeição, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Lá nos relata que havia um oleiro que cuidava dos seus vasos de cerâmica e esse oleiro ele ficou muito doente, caiu numa doença muito grande e passou a sofrer muitas dificuldades. Os seus familiares não podiam auxiliá-lo porque viviam em regiões distantes. Então este homem foi viver da caridade pública. E lá certo dia ele sofreu uma queda, quebrou uma perna e foi obrigado a se recolher numa cama por um longo tempo. E amargurado, ele fez uma prece, pediu a Deus que lhe trouxesse alguma consolação, que lhe explicasse por que passava por tantos males, por tantas dificuldades aqui no mundo. Ele precisava do trabalho. Então ele dormiu e durante o sono um emissário do céu veio lhe visitar e levou seu espírito para os fornos onde ele trabalhava. Então ele lhe perguntou: quem foi que fez esses fornos tão lindos, tão maravilhosos? Então ele disse: foi eu mesmo que fiz. Aí, diante daquela beleza dos vasos, ele lhe disse que para fazer os vasos ele precisava de utilizar o fogo para preparar o barro, para preparar sua matéria-prima. E muitas vezes ele tinha que voltar o seu vaso ao forno por 2 ou 3 vezes. Então ele pergunta: e sem o forno, sem o calor do forno, você conseguiria atingir seu objetivo? Não, certamente eu não conseguiria. Então ele lhe deu a lição. Assim também são as lutas e os sofrimentos que temos no mundo. Eles são aquela chama invisível que Deus, nosso Pai, utiliza para o embelezamento das nossas almas. Porque dia virá no nosso futuro em que todas essas experiências vão nos valer para a nossa felicidade verdadeira, para a nossa felicidade no porvir. Então ele acordou, reconheceu a vontade divina do porquê da dor e agradeceu a Deus por tudo que ele estava passando. Então, meus irmãos, toda dor, toda tribulação, todo sofrimento é necessário para o nosso crescimento espiritual. Agradeçamos a Deus e possamos dar passos seguros para que esse aprendizado sejam os valores eternos da nossa alma. E não vamos viver de forma tão atribulada. Vamos reconhecer que Deus está presente em tudo, nos acompanha em todos os momentos e sempre provê as nossas necessidades. E queremos também lembrar de quando Jesus, como é que Jesus examina a nossa vida na terra? Qual o seu ponto de vista? Jesus, quando caminhava pela Galileia e chegava até ele pessoas das mais infinitas dores, leprosos, paralíticos, cegos, mãezinhas com seus filhos tenros, idosos esquálidos, e todos acompanhavam Jesus para beber na fonte daqueles ensinos consoladores. E Jesus então, parando perto de um monte, fala para eles assim: as bem-aventuranças. Dirigindo o olhar aos seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós,
que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos carregarem de injúrias, quando rejeitarem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e exultai, pois que grande recompensa vos está reservada no céu. Ai, porém, de vós que sois ricos, pois que tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois que vireis a ter fome. Ai de vós, os que rides agora, pois que gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porquanto é o que os pais deles faziam aos falsos profetas. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Então, meus amigos, Jesus, quando relatou as bem-aventuranças, aquelas pessoas famintas, sofridas, sem esperança, sem fé, ele estava mostrando a eles que a vida verdadeira é a vida futura, que eles podiam ter esperança, podiam ter fé, que todas essas tribulações iam passar, e acalentou as suas almas, porque eles eram os viajores, e não havia diferença entre aqueles que estavam sofrendo na pobreza como aqueles que estavam na riqueza. Todos nós somos filhos de Deus, que estamos aqui passando no mundo para grandes aprendizados, para grandes lições. Então vamos trazer o nosso ponto de vista para a vida futura, elevar o nosso olhar, perceber que não estamos sós e não estamos aqui a passeio. Estamos aqui num aprendizado importantíssimo, que Deus nos vê, nos sustenta, nos ampara. Não tenhamos medo, caminhemos para frente, com fé, com esperança, com a certeza de que estamos dando passos importantes no progresso do Espírito, porque somos espíritos eternos, não somos apenas matéria. Não devemos nos preocupar apenas com os afazeres da nossa vida presente, mas percebermos que a vida futura é a vida maior e é para ela que nós estamos caminhando. Então vamos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso coração, abrir a nossa mente e o nosso coração para os valores verdadeiros da vida. Que Jesus, nosso Mestre querido, possa nos amparar, possa nos abençoar, nos sustentar nessa caminhada onde todos nós juntos, seres terrenos, seres do universo, porque somos cidadãos do universo. Estamos aqui caminhando juntos num processo de solidariedade universal. Tenhamos fé, tenhamos esperança e possamos realmente cultivar em nosso coração a certeza de que Deus nos ampara, nos sustenta e nos acompanha dia a dia nessa conquista universal. Muita paz a todos. Nós agradecemos a palestrante da noite, a Marli, pelas palavras explicativas a respeito dessa passagem do Evangelho e esperamos que todos nós possamos aproveitar para meditar naquilo que foi falado. Lembremos-nos agora do tratamento à distância. Neste momento nós vamos participar do passe virtual. A sua água para fluidificar já deve estar preparada. Você vai poder ficar da melhor maneira possível no seu ambiente doméstico, onde estiver, e vamos ouvir o áudio que irá nos conduzir através do tratamento espiritual do passe magnético. Temos fé em Jesus, fé nos bons espíritos, que não existe distância para o pensamento ele caminha com a velocidade acima da velocidade da luz e não há barreiras, ao contrário do que ocorre com o som. Para o pensamento não há barreiras. Então você vai ser alcançado à distância através do passe magnético. Muita paz a todos. Daqui a pouco nós retornamos para fazer a prece de encerramento da nossa reunião pública. Até mais. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está,
Quais as dificuldades que está enfrentando? Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Agora faremos a prece de encerramento da nossa reunião pública. Pedimos a Marli que nos conduza na prece. Meus irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, o Mestre querido,
o divino pastor das nossas almas. Ó Senhor Jesus, derrama sobre todos nós, Senhor, as bênçãos do teu coração bondoso. Ampara, Jesus, a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Permita, Senhor, que os bons espíritos, nossos anjos da guarda, encontrem acesso em nossas mentes, em nossos corações, a nos inspirar, a nos fortalecer nos bens verdadeiros da nossa alma. Ó Jesus, graças vos damos pelos ensinamentos da doutrina espírita, que abre a nossa visão, que nos prepara, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada rumo ao bem maior, rumo à nossa evolução, rumo a Deus, nosso Pai. Graças vos damos, Jesus. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Com a prece, nós encerramos a nossa reunião pública. Damos boa noite a todos. Fiquem com Deus. Aguardamos vocês na semana que vem, na nossa reunião pública na terça-feira da semana que vem. Tenha uma semana de muita paz e de muitas realizações. Até mais.